Antes, desculpe, eu gostaria de chamar esse aqui, né, que é o Luiz Wagner, cadê o Luiz? Vem cá, Luiz. Né, ele é consultor de trânsito e transporte, ele foi secretário de transporte de Juiz de Fora, secretário adjunto de transporte do Estado de Minas Gerais do governo do Hélio e Newton e assessor do Ministério de Planejamento. Faz favor. Obrigado. Vitor, né? Por favor. Então, boa noite a todos. Vim aqui falar em nome do Movimento Passe Livre de Goiânia, Televisa Goiânia. E eu queria colocar minha fala no sentido, pegando um pouco que a presidente da BH Trans falou, e de fato, a questão principal, quando a gente discute transporte coletivo, é a questão de que cidade que queremos e que cidade a gente quer viver, né? Ao contrário da presidente da empresa, nós do MPL consideramos que não existe uma oposição entre veículos e pessoas ou uma oposição entre transporte privado e transporte coletivo. Existe uma oposição entre uma cidade que prioriza as pessoas que vivem nela e uma cidade que prioriza quem quer lucrar com ela. Dessa maneira, dependendo da prioridade que a gente coloca, a gente vai ter várias consequências dessa prioridade. A gente vai ter um ponto de vista lógico que vai basear todas as outras decisões que a gente for tomar, dependendo do ponto de vista que a gente tomar. Na forma como funciona agora, a gente tem uma cidade que serve para quem lucra com a cidade. O sistema de transporte coletivo ele é controlado por empresas e ele é feito para garantir a taxa de lucro dessas empresas, né? Esse fato de uma empresa controlar o transporte coletivo de uma cidade, tarifar por esse uso, não é natural. Ele veio de uma opção política. Essa opção política ela pode ter sido feita há muito tempo, mas a cada concessão de licitação, a cada ano que se mantém o sistema de transporte, essa opção política ela é feita novamente. E essa opção política, como eu disse antes, é uma opção política pelo poder dos empresários sobre a cidade. As empresas de transporte coletivo e seus parceiros públicos, eles constroem uma cidade que garante os seus lucros e os seus acordos para chegar no poder. Eles querem ver uma cidade em que existe o seu lucro, em que a população interessa apenas como fonte de receita cada vez mais ampliada para eles. Para essas empresas e esses gestores públicos, a cidade só existe para quem pode pagar por ela. Quem não pode pagar, que fique confinado na sua casa. Essa opção política, ela é a opção para um projeto de cidade privatizada, em que a partir daí, todos os passos técnicos, os cálculos, o modelo de licitação, o dimensionamento dos custos, o direcionamento das linhas, dos trajetos, os tipos de ônibus, chegando no cálculo do aumento da tarifa, tudo isso é determinado por essa opção primordial. Até quando há crises no transporte, elas têm um nome para as empresas. Elas são crises de financiamento, que ocorrem periodicamente e justificam os aumentos da tarifa ou o aumento dos subsídios das empresas. O grande problema, quando há, é que o transporte não está gerando tanto dinheiro quanto necessário ou desejado. Para nós do Movimento Passe Livre, no entanto, a crise que vivemos, como ela disse também, mas em outro sentido, é uma crise de mobilidade. E essa crise de mobilidade ela é permanente. Ela vem desde que se iniciou o transporte coletivo no Brasil. Essa crise que impede 36 milhões de pessoas no Brasil inteiro de ter acesso à cidade porque elas não podem pagar pelo transporte coletivo. Porque para nós, uma cidade, um transporte, não funcionam a não ser que garantam que as pessoas tenham acesso aos espaços da cidade, é o direito efetivo de ir e vir, que os trabalhadores tenham acesso à riqueza que produziram. Essa crise só pode ser resolvida se invertermos a perspectiva atual sobre o transporte e se a gente inverter as relações de poder que regem o transporte atualmente, tirando as empresas de transporte coletivo do primeiro plano e da gestão e colocando a população que necessita de usar esse transporte. A própria população, quando ela se mobilizou massivamente para derrubar os aumentos de passagem no Brasil inteiro, e aqui em São João del Rei também, ela mostrou como que se pode garantir um transporte efetivamente mais humano, um transporte que
siga as pessoas da cidade, que é por meio de interferência popular direta, as manifestações de rua, as ocupações de Câmara Municipal, as ocupações de terminal, todas essas coisas são formas de participação popular, formas de interferência do interesse da população na gestão do transporte coletivo. Nesse sentido, nós do Movimento Tarifa Zero Goiânia, a gente defende que a melhor forma de fazer isso, de tirar o poder das empresas, é tirar a tarifação direta do usuário. Porque com essa tarifação direta do usuário, as empresas elas têm controle. Elas podem definir como que as linhas vão funcionar a partir de quantos usuários elas vão poder captar nessas linhas. Por exemplo, se isso acontece em Goiânia várias vezes, tem alguns bairros que eles não tem pouca gente ao longo do dia. Então, o único a linha de transporte que funciona 6 horas da manhã, horário de ida do trabalho, e depois funciona de novo 6 horas da tarde, na hora de volta do trabalho. Enquanto isso, das 6 da manhã até as 6 da tarde, as pessoas ficam presas lá naquele bairro de periferia, porque não é rentável para a empresa que tenha linhas que funcionem ao longo do dia. A gente vê isso também nos fins de semana, por exemplo, que supostamente dá para ter um conforto maior, mas como anda menos gente, as empresas colocam menos ônibus para circular para manter a taxa de lucro deles. A gente vê que tanto é uma opção política e também é uma opção política de gestão pública, essa questão da tarifação, de cobrar a passagem, de botar uma catraca mediando ali o nosso direito de vir, que existem cidades em que esse problema foi resolvido, o problema da mobilidade urbana, cortando na raiz o problema. Uma das cidades é Agudos, em São Paulo. É uma cidade de mais ou menos 40 mil habitantes, em que o prefeito, a empresa estava quebrada, não estava funcionando, tinha muitas reclamações, ônibus quebrando no meio da rua, sem gasolina e tal. Aí a prefeitura tomou conta do transporte, municipalizou e fez um cálculo próprio. A prefeitura calculou quantos pneus por ano gastaria, quantos mil litros de combustível, quantas peças, quanto custaria a revisão, a limpeza, a manutenção, os motoristas, e a prefeitura determinou como que deveria funcionar o transporte, qual a frequência das viagens, quantos usuários por ônibus deveria ter, e a partir desse cálculo, ele separou uma parte do orçamento, contratou motoristas, e a partir de então o transporte lá em Bauru, isso foi em 2002, faz 11 anos, o transporte lá é gratuito, sem tarifação direta, sem catraca, e funciona perfeitamente bem. As linhas são rápidas, as viagens são rápidas, os empresários não têm interesse em matar os ônibus, não têm interesse em atrasar, e eles não têm poder sobre a forma como a cidade vai funcionar. Quem tem poder ali é a população, por meio pressionando a prefeitura ali para conseguir as linhas que eles querem. Então, a gente vê que existem várias outras cidades dessa forma também. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 32 cidades que funcionam sem pagamento de tarifa direto. São um condado na China de 500 mil habitantes também, em Sydney, na Austrália também, assim, em Hasselt, na Bélgica. Funcionou por muito tempo, assim, por mais de 16 anos. E os problemas que a presidente colocou ali, por exemplo, a questão do trânsito ser mais complicado, melhoria da qualidade do ar, maior acesso aos bens. Tudo isso ocorreu por meio da tarifa zero. Por exemplo, lá em Agudos, a gente usa o transporte coletivo, aumentou em 200%, triplicou o uso do transporte coletivo na cidade, o uso de transporte individual diminuiu drasticamente, acabou o problema com o trânsito praticamente. Em Hasselt, que tem tarifa zero, por exemplo, você teve uma diminuição grande nos custos de verba pública, porque você não teve que fazer mais obras para o transporte privado. Então, todas essas coisas que são naturalizadas como natural, o trânsito lotado, o encarecimento do transporte coletivo por conta do trânsito lotado, tudo que é devido ao trânsito, nós no Movimento Passe Livre não consideramos assim. Nós consideramos que esses problemas de transporte vêm de uma lógica da cidade, é uma lógica de cidade de transporte controlado, gerido pelas empresas. Esse controle tem que sair das empresas e passar para a população, que é quem interessa de fato o transporte público de qualidade. Então, a gente considera que, de fato, uma vida sem catracas, uma vida em que o acesso à cidade é viabilizado para todos, uma vida
em que o transporte é digno, em que uma cidade serve para quem vive nela e não para quem explora ela, só pode ser possível por meio da luta popular. Gestores públicos, prefeituras, costumam ter uma permeabilidade maior à pressão dos empresários. Então, o caminho que foi seguido aqui, de mobilização popular, que culminou na derrubada dessa empresa, ele tem que continuar, não pode parar nessa audiência. Só isso que vai garantir uma progressão ali, talvez não a tarifa zero, apesar de ser a forma que se poderia cortar esse poder das empresas, mas uma vida mais digna, uma cidade de fato que pertence aos seus habitantes. Obrigado. Eduardo. Bom, primeiramente agradecer o convite que foi feito aqui ao MPLDF e ao Tarifa Zero de Goiânia, que é o nome do movimento Passe Livre lá. O MPL, ele discute basicamente o transporte como praticamente a única pauta, porque, como foi apresentado ali na apresentação da Jussara, mais de 80% da população vive nas cidades. É nas cidades que a gente tem a concentração de todos os serviços públicos, né, todo o desenvolvimento que a gente teve nesses últimos séculos, para a melhoria das condições de vida das pessoas, se encontra na cidade. Por isso que a mobilidade é um tema essencial de ser discutido, porque é ela que garante o acesso a todos esses bens. Bom, dito isso, do Brasil, historicamente, não só lá em Brasília ou em Goiânia, ou aqui em São João del Rei, o transporte nunca foi uma ferramenta de mobilidade, de fato transportar as pessoas, mas ela foi uma ferramenta que serve para não só manter, mas exacerbar essa segregação que a gente vê no Brasil, que é enorme, né? É uma forma de controle populacional, de decidir quem pode estar em que lugar, a que horas, que lugares pode frequentar ou não, além de ser uma fonte de lucro, não só econômico, muito grande. Em Brasília, por exemplo, empresas de ônibus que começaram pequenas em Brasília, transformaram-se em grandes empresas e depois vieram a virar empresas de avião, né? Empresas grandes como a Gol nasceram a partir do lucro em cima das pessoas, dos trabalhadores de Brasília, né? Além de ser uma enorme fonte de lucro político, né? A partir do momento que a decisão sobre o transporte não é do governo, não é das pessoas, mas é dos empresários, isso é um poder muito grande que é dado a uma parcela muito pequena da população. São os empresários, né, que acabam decidindo tudo. Além de ser um ramo que é um monopólio natural, né, por ser um empreendimento que precisa de investimentos muito altos, né, não é todo mundo aqui que tem dinheiro para comprar 50 ônibus, montar uma empresa e participar de uma licitação, né, acaba sendo uma forma de delimitar as pessoas que têm condições de participar, entrar nesse ramo, né? Bom, então, o transporte sendo visto como uma mercadoria e não como um direito, a gente tem alguns problemas, né? O primeiro e mais óbvio são os aumentos regulares de tarifa. Se o transporte não é um direito, se o transporte é uma forma de garantir o lucro dos empresários do transporte, então a tarifa sempre tem que aumentar, porque o lucro do empresário também sempre tem que aumentar, né? Além disso, como eu já falei, a gente passa a gestão do transporte da cidade para 3 ou 4 pessoas que vão decidir para todo mundo, né? Além disso, a gente tem, como já foi mencionado, uma crise de financiamento. Toda vez que a gente tem um aumento de tarifa, né, por menor que possa parecer para algumas pessoas, alguém não vai poder pagar essa passagem. Toda vez que uma parcela da população deixa de conseguir pagar essa passagem, a gente vai ter menos pessoas andando de transporte. Se a gente tem menos pessoas andando de transporte, então a quantidade de dinheiro que está entrando é menor. E por isso vai ter que aumentar novamente a tarifa, e aí a gente tem um ciclo vicioso que não para nunca, que vai sempre ter que aumentar as tarifas, né? Por isso, a defesa da tarifa zero como
formas diferentes de financiar, né? Além disso, como já foi falado ali, de congestionamento, da precariedade e de também causar as revoltas, né? Porque o transporte, do jeito que é colocado, não só aqui, mas no Brasil inteiro, gera revoltas porque é muito ruim, né? E um serviço que é essencial para o acesso aos nossos serviços públicos básicos, lazer, segurança, saúde, educação, isso vai gerar revoltas, mais cedo ou mais tarde, né? Então, para a gente implementar o Tarifa Zero, primeiramente a gente precisa de uma mudança de lógica que é muito drástica, né? Que é deixar de ver o transporte como um meio de garantir lucro para os empresários para ser de fato um direito social, né? E para isso a gente tem que de fato transformar o transporte coletivo num serviço público, né? Não só coletivo, mas público, né? Bom, a Tarifa Zero, ela tem alguns pontos positivos que são bem imediatos, que eu posso destacar alguns deles aqui mais importantes. Que primeiro, que a mobilidade urbana, né, a necessidade das pessoas de transitarem pela cidade, ter acesso aos bens e serviços, deixa de ser uma moeda eleitoreira, né, no qual os vereadores, os governadores, as prefeituras usam como moeda de barganha, como promessas, de a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer isso, e passa a ser tratada como uma política estatal, né, como uma política de governo, né? Além de garantir o acesso de todas as pessoas aos serviços básicos, né? Principalmente de saúde, educação, lazer, que são os mais diretos. Além disso, como diminuir o uso do carro, que já foi falado, né? E a Tarifa Zero também ela tem um custo menor do que o transporte feito por tarifação, né? Pela tarifa pagar pelo uso direto, né? Em vez do uso indireto, como seria por impostos. Bom, para a implementação da Tarifa Zero, a gente tem algumas opções, né? Bom, uma delas é o transporte, como é hoje, pagando tarifa, a gente só mantém um lucro, né? Ou então a gente pode tirar a tarifa e trocar o índice. Na maioria das cidades o que acontece é que as empresas usam um índice para calcular a tarifa pelo número de passageiros que andam. Só que a diferença do custo de um ônibus andar com 5 pessoas ou andar com 30 pessoas não é uma diferença assim tão grande, né? Mas para o lucro do empresário Então, uma das principais coisas é trocar esse índice de pagamento para as empresas para um índice que pague por veículos, né? A gente vai pagar, a prefeitura vai pagar pela quantidade de veículos que estiver rodando, né, na cidade, o que é muito positivo, que estimula os empresários a que tenham mais linhas, mais ônibus, do que essa mentalidade que a gente tem no Brasil inteiro, que não, vamos atrasar os ônibus, vamos esperar lotar para aumentar os lucros, né? Uma outra opção seria como em Agudos, em que a prefeitura contrata os trabalhadores e aluga os veículos, né? Isso pode acontecer, ou então pode também estatizar tudo, né? O governo compra os ônibus, paga os veículos, contrata os trabalhadores e faz toda a gestão do transporte, né? Bom, daí a gente vem num problema que a gente sempre esbarra, que é a pergunta que é mais feita. Não, Tarifa Zero, bom, super legal, a gente apoia, mas de onde é que vai vir esse dinheiro? Aí a gente também tem várias opções. Eu não sei quanto que é a verba total municipal daqui, não sei se é muito, se é pouca. É nada. 100 milhões por ano. 166 milhões de orçamento por esse ano. 166 milhões por ano. Alguém sabe quanto que é o custo total do transporte? Em torno de 8 a 10%. Isso é o que a planilha da presidente diz, né? Bom, aqui
Aqui eu acho que a gente tem o mesmo problema que a gente tem em Brasília, tem nas cidades grandes, que as empresas nunca dão os custos reais de quanto custa o transporte. Né? Se a gente for pegar, vai ver que na verdade é muito melhor, muito menor. E aí a gente entra numa questão que bom, 5%, 5, 6, 7% do orçamento é muito. É um custo, é muito para pagar, para financiar o transporte para toda a população, é muito para financiar o acesso de todo o conjunto da população a ter saúde, a ir para os hospitais, a ir para a escola, a ter lazer, sair, voltar, se divertir sem se preocupar. Mesmo quem tem carro, querer sair, beber, não se preocupar com lei seca, com beber muito e aí causa acidente, como a gente sabe que o álcool é uma das principais causas de acidentes aí. Bom, eu acho que não, né? Então vamos trocar essa visão de que é um custo muito alto para a prefeitura, como na verdade é um ganho muito mais alto ainda implementar a tarifa zero. Bom, então a gente tem as opções. Essa opção que em alguns lugares, como aqui que é menor, pode até ser diretamente possível sem fazer nenhuma reforma, que a prefeitura pagar. Pode ser feita uma reforma tributária colocando impostos progressivos, na qual quem tem mais, quem ganha mais, pagaria mais, quem ganha menos, paga menos, e quem não ganha nada, obviamente não pagaria nada também, né? Ou então, o que é mais defendido, seria uma opção mista, né, com vários tipos de... Esse dinheiro viria de vários lugares, né? Então a gente tem, dentre esses lugares, pode ser a própria sociedade, através do orçamento e de fundos específicos aí para atividades públicas, né, serviços públicos. A gente pode tarifar os usuários de carro, né? Taxar o combustível, taxar o uso de via que esteja congestionada, estacionamento público, né? Para estacionar no meio da cidade tem que pagar, estacionamentos privados também teria que pagar uma taxação para a prefeitura, taxar os proprietários de carro, né? Taxar desde a produção dos carros, aí já no âmbito mais federal, taxar a produção do carro em todo o país, a comercialização e a própria propriedade do carro, né? E também taxar os proprietários de imóveis que vão ser favorecidos pelo transporte coletivo, né? A partir do momento que a gente tem a tarifa zero, né, que ninguém paga pelo transporte diretamente, na maioria das cidades que a gente tem exemplo, a demanda, né, o uso do transporte aumentou em 200, 300, tem exemplos até de 1000% do uso do transporte. Isso favorece muitos empreendimentos, né? É o bar da esquina que vai ter mais gente vindo, porque não precisa se preocupar, lugares mais longe, onde a gente não ia antes, podem ser beneficiados também, e esses estabelecimentos podem ser taxados por ter esse estímulo maior, né? Mais pessoas vindo para o seu estabelecimento por causa da tarifa zero, né? Que são atividades que estão gerando mais renda por causa da tarifa zero. Bom, e por último, não adianta nada a gente ter a tarifa zero se a estrutura continuar do mesmo jeito, né? Que os empresários dizendo quais são as linhas, que horas que elas passam, para onde elas vão, né? Então é essencial a gente falar também da gestão do transporte. Aqui, por exemplo, em Brasília a gente tem uma conjuntura diferente, que é mais por cidades, mas aqui a gente pode ter os conselhos de transporte por bairros, né? Cada bairro tem um conselho de transporte, que a partir dele se forma um conselho geral, na qual é esse conselho, né, que vai decidir sobre o transporte, né? Não os burocratas, os técnicos que vão decidir o que eles acham melhor a partir da perspectiva do lucro, mas sim a partir da perspectiva da população, que é que anda de ônibus todo dia, que sabe das suas necessidades, sabe o que realmente precisa ser implementado, né? E aí o poder público financia e as empresas são contratadas, né? Então, acho que a minha fala foi um pouco mais técnica, mas só vou tentar mostrar claramente aqui que existem várias maneiras
de se colocar a tarifa zero. Não é uma coisa impossível, é uma medida urgente e imediata que tem que ser colocada para agora, né? Então aqui eu acho que essa audiência pública é um começo, né? Mas eu acho que tem que ser feito aqui, o governo tem que ser pressionado aqui, a prefeitura, para continuar esse debate. As universidades têm que ser pressionadas para subsidiar esses estudos, né? As empresas têm que liberar as planilhas para que as pessoas tenham acesso real às informações de quanto custa o transporte, né? E aí, a partir disso, a gente vai ver que a tarifa zero é possível para ser implementada e é possível ser implementada já. Ok? Muito obrigado. Vou chamar aqui também, né, o João Afonso Farias, que é o nosso secretário municipal de Infraestrutura e Obras. Ele está aí, fazendo favor. Enquanto isso, né, agora nós vamos ouvir o Rodrigo, viu, que é o presidente da UNS. O tempo da Rodrigo, o Eduardo falou muito, viu, Eduardo? Por favor. Boa noite a todos, primeiramente. E antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem claro que essa audiência pública foi uma vitória do povo que foi às ruas desde janeiro, sem falar e remontar o histórico desde 2011, que os estudantes vêm lutando. Os secundaristas, os universitários, os sindicatos e toda a população se organizou desde janeiro. Estamos convocando manifestações, pressionando o poder público e que culminou hoje nessa audiência pública. Tivemos vitórias anteriores, a queda de 15 centavos na passagem foi a primeira vitória do movimento, que aconteceu 2 dias depois da manifestação do dia 18 de junho. Depois tivemos o cancelamento da licitação da Presidente, que foi uma grande vitória, talvez a maior já conquistada dentro de São João pela mobilização popular, que ocorreu por conta da segunda manifestação de junho, no dia 25, a queda da Presidente ocorreu no dia 26. E para ressaltar como é importante e o caráter dessa audiência é pública e por isso o povo deve ocupar esse espaço. Ficamos felizes, né, de muita gente ter vindo. Então, desde já, estabelecer a meta de continuar esse debate, de fazer novos espaços, porque o que a gente vê hoje é o mais próximo de uma democracia direta que a gente já chegou, porque é o espaço que o povo tem de dialogar com governos municipais, que há muito tempo foi esquecido, a importância do diálogo de fato, da população com o governo municipal e todos os níveis de governo. Parece que esqueceram como é feita a democracia. Esse espaço é um espaço democrático que finalmente conquistamos e esperamos que ele não seja barrado e que ele avance sempre. E não só, essa audiência pública ela tem que ter o caráter do diálogo e do encaminhamento. Não adianta nada a gente ficar aqui 2 horas discutindo, debatendo e no final dessa audiência não temos nada. E aí, o que aconteceu no final dela? Vamos ter comissões, vão ser criados grupos de estudo, vão ser encaminhados o quê? Temos vereadores aqui, temos o presidente da mesa, temos autoridades que têm a competência e todos os meios legais para assumir o compromisso hoje de promover mudanças já. Nós não queremos continuar esse diálogo se não houverem avanços, porque pelo que é bem visível, o governo só funciona na pressão. Se o povo não vai à rua e não pressiona, nada disso acontece. Então, se o governo não demonstrar o entendimento de que ele vai caminhar com o povo, demonstrando que é possível assumir medidas imediatas de melhora do governo, da situação do transporte, nós vamos voltar às ruas e, infelizmente, só prejudica a população e o governo. Essa briga, que parece que é uma luta, uma queda de braço, na verdade, entre a população e o governo, na qual o governo se mostra muito resistente em ceder, porque nós temos a documentação, nós temos todo o respaldo para que sejam implementadas imediatamente medidas para corrigir os problemas. Os problemas são vários, né? A começar pela Presidente, que primeiramente eu queria falar que uma empresa que foi dada pela Justiça como protagonista num processo fraudulento, eu estou muito curioso para saber o que o representante da empresa vai falar, porque esperamos que ele se justifique de alguma forma, né? Talvez ele possa responder algumas perguntas, por exemplo, para onde foram o dinheiro da redução de imposto que foi
concedido a presidente por tantos anos, talvez ele possa responder para a gente onde que a presidente colocou esse dinheiro, porque não retornou à população em forma de nenhum benefício. Talvez eu não vou agora, uma outra pergunta para os senhores vereadores: se todas as leis aprovadas durante a gestão do Mário Duarte, se vão ser revogadas ou não. São as Oi? Aprovadas e revogadas. As revogadas também, como a lei que possibilita e obriga o monopólio do transporte público dentro da cidade, que foi um dos primeiros. Muito me entristece, o próprio Mauro não está aqui hoje, né? Porque ele poderia também responder muita coisa, né? Ele foi o protagonista disso tudo, infelizmente não está aqui. A Silvia ia gostar, né, Silvia, de perguntar umas coisinhas para ele. Eu gostaria Mas são muitas coisas que a faixa está ali bem grande, né, na cara de todo mundo que quiser ver. Quanto o transporte público de São João realmente vale, quanto que a gente deve pagar por ele, ninguém sabe, ninguém tem acesso às reais planilhas, onde estão as planilhas, onde estão os verdadeiros valores dessa empresa, que há tantos anos explora o trabalhador de São João. Porque vamos continuar no debate, enquanto isso, o salário tão suado dos trabalhadores continuam sendo pagos por uma empresa que está ilegalmente aqui, e a gente vai continuar debatendo isso até quando? A gente vai continuar nos sujeitando a ser explorado por empresários sem escrúpulos até quando? Enquanto isso, o povo sofre, enquanto o governo protela essas ações, o povo sofre. Então a gente está aqui hoje numa audiência pública para pedir e para exigir medidas imediatas, como a criação do Conselho de Transporte, que tem prazo de 6 meses para fazer uma nova licitação, mas quais vão ser as regras dessa licitação? Quem vai definir essas regras? Vai ser novamente empresários com políticos que, infelizmente, pensam só neles? Vão ser quem? Então nós queremos imediatamente a democratização das regras dessa licitação, que tem a participação popular direta na construção disso. Então nós viemos aqui exigir o espaço da população na construção desse processo. Nós não queremos ser novamente excluídos desse processo, porque nós vamos pagar por eles. Não são os políticos nem os empresários que andam de ônibus, alguns até andam, mas a grande maioria não anda. Então quem sofre, quem sabe os problemas e as formas de resolvê-los é a população. Então eu pergunto aos senhores se estão dispostos a chamar a população a construir de fato, porque o diálogo é fácil, o debate é muito fácil na hora de falar. Agora a gente quer ver ações concretas. Recebemos notícia, só porque a gente falou fora Mauropólio. Oi? Pararam a transmissão na TV Campos de Minas. Gente, não parou Campos de Minas. E eu dizei que o ministro estaria 5 minutos fora do ar, não. Transmitindo o horário eleitoral. E a gente vai continuar e eles vão ter... Eu paro e ele continua. Depois quer? Pode continuar. E agora uma questão importante a ser levantada como, por exemplo, o imposto da presidente foi reduzido e o lucro foi para o bolso de empresários e todos os desmandos que foram cometidos na gestão passada. Qual será a posição do atual governo e da atual Câmara a respeito disso? Será que eles vão compactuar com o roubo? Porque se político compactua com o roubo, que tipo de político é esse? Então eu acho que está na hora dos atuais políticos decidirem se eles estão do lado dos empresários ou do povo. Se estão do lado do povo, abram já uma CPI, que é a nossa exigência. Põe a limpo tudo que foi feito na gestão passada, põe a limpo o que é a presidente, qual é o lucro dela. Porque quem tem medo é porque tem rabo preso. Então eu acredito que se alguém quer mostrar que não tem nenhum tipo de compromisso ilícito com nenhum empresário, eu acho que não vai ter medo nenhum de abrir esses números, de mostrar tudo, a verdade para a população. Porque a transparência é fundamental no processo democrático. Eu acredito que a Câmara hoje tem o intuito de promover a democracia e a transparência, então seria um ótimo meio de inaugurar com chave de ouro essa nova gestão, esse novo modo de pensar, com a abertura e a instauração de uma CPI. Porque se alguém pode fazer alguma coisa, são vocês. Então nós estamos pedindo para vocês que tomem medidas concretas a respeito disso, porque vai passar, vamos ter uma nova licitação, mas e o que foi? E o dinheiro que a gente perdeu, que foi explorado para o trabalhador? Isso precisa ser revisto, precisa ser colocado no prato limpo e quem roubou tem que pagar. Porque a impunidade não pode ser feita aqui dentro de São João, como sempre foi. E eu acredito que
seja o momento, a abertura do diálogo foi essencial e a mobilização popular levaram a gente até esse momento. Então nós temos que pensar agora do zero. Acredito que o transporte de São João, o movimento entende como isso, é um movimento hoje organizado. A sociedade civil se organizou, várias entidades, estudantis, trabalhadores independentes estão aqui hoje para pedir repensar o processo. Os meninos do Movimento Pacífico puseram perfeitamente bem, deixaram bem claro a possibilidade de implantação de tarifa zero, como é plural o modo de se fazer o transporte público. Então, por que em São João nós vamos ficar restritos a apenas mudança de empresa? A gente não quer mudar uma empresa, a gente não quer trocar o explorador pelo outro. Nós queremos repensar totalmente como é feita a lógica do transporte urbano. Vai beneficiar quem? Tem que ser beneficiado ao povo dessa vez. Então, por isso que nós viemos pedir que todos os que têm o poder hoje se solidarizem com o povo para que dê a nós o poder de decidir como vai ser feito a partir de agora. Porque se o governo... foi criado a SJ Trans agora e eu acredito que talvez seja o primeiro passo para a municipalização de fato do transporte público de São João. Porque a partir dela o governo pode cooptar recursos para o subsídio. Hoje em dia esse subsídio exige mais o transporte individual do que o transporte coletivo, que não é o que a gente quer. Os meninos do Movimento Pacífico e a presidente da BH Trans deixaram isso bem claro. Como as cidades são pensadas apenas para o transporte individual. Então, hoje é o momento da gente repensar totalmente como é feito o transporte de São João. A gente não precisa ter medo de mudança. Que São João seja a primeira cidade de Minas, ou a primeira cidade da região, a modificar tudo isso e a, quem sabe, caminhar para uma implantação de uma tarifa zero. Por que não? Por que ter medo? Porque o poder público tem que ser responsável. Se é possível, a educação pública municipal, a saúde pública municipal, por que não o transporte público municipal? Ele é menos necessário? Eu acredito que não. Hoje em dia, a mobilidade urbana é uma das principais reivindicações do povo e é essencial para a vida hoje em dia. Então, eu acredito que com o poder público encabeçando isso, nós teremos que impressionar, que é o poder público, não os empresários. Porque o povo não tem relação direta nem obrigação com o empresário. Quem tem obrigação conosco é o poder público. E se não tiver medo e fazer um trabalho decente, eu não vejo nenhum problema dele assumir o compromisso do transporte municipal dentro de São João. Quanto a isso, eu vou ser bem breve, porque eu acredito que, por ser uma audiência pública, o povo deve ter mais tempo para falar do que qualquer um está na mesa, né? Esperando que tenha uma grande participação popular. E que a partir de agora esses momentos sejam mais comuns. Que a mentalidade agora seja de uma democracia direta dentro de São João e que vocês deem espaço ao povo. Porque quantos de vocês chamam o povo para discutir seus projetos? Quantos de vocês perguntam ao povo o que acha de determinada ação? Enquanto o povo estiver isolado da política, nós não vamos ter progresso. Os governos vão continuar caindo e a gente já viu aqui em São João, na última eleição, que governa para si próprio não vai durar aqui dentro. A gente derrubou um prefeito que não atendia as reivindicações da população, um governo fechado, um governo que se prendeu a administrações para as elites e não para o povo, e ele caiu. Assim como esperamos que todos os outros que repitam esse mesmo erro caiam dentro para frente. Obrigado. Agora o senhor Ricardo de Andrade, que é diretor financeiro e operacional da aviação presidente. Por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de fazer um esclarecimento que ele mencionou no modo fechado, que não está aqui presente. A aviação presidente, o Conselho Deliberativo da Aviação Presidente, fez algumas mudanças na empresa. Um dos diretores, que era o Sr. Vanderlei Constantino, faleceu. Os outros dois vocês devem conhecer. Eu sou o Múcio Cláudio Amaral, eu sou
Reginaldo Freitas. Tá? Levanta aí, deixa eu ver a cara. Esclarecer. Reginaldo. Abre o olho aí, A representante do BH Trans já explana bem a nossa dificuldade do transporte coletivo em questões de tráfego, que normalmente toda reclamação está em cima da empresa, mas o poder público também tem muita responsabilidade com relação a isso. Eu só queria acrescentar que, além do taxista, que ela mencionou que não paga imposto, nós temos também os pirueiros, que fazem uma concorrência desleal no setor de transporte coletivo. O pessoal de São Sebastião da Vitória tem muito taxista concorrendo com a gente lá clandestinamente. Inclusive. Depois nós vamos um debate, todo mundo questiona, Outra coisa que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: por favor. Com relação à pergunta que ele fez, o 2% que foi reduzido do ISS, a empresa ficou 2 anos sem ter correção de tarifa aqui em São Paulo. E vocês têm hoje uma tarifa das mais baixas dos municípios de Minas Gerais. Isso é verdade. A representante da BH Trans pode confirmar isso. A senhora sabe, moça? Se a nossa tarifa é barata? Gente, vamos ouvir, por favor. Depois todo mundo tem o direito de questionar e falar. Expor. Eu só gostaria de fazer mais um comentário, que é o seguinte: eles comentaram muito a respeito do lucro das empresas. Toda atividade empresarial tem que ter lucro para sobreviver. Só que ele esqueceu de dizer que o transporte coletivo ele gera empregos para os funcionários da empresa, gera empregos no setor de pneus, carrocerias, chassis, né? Então, gera impostos, inclusive a prefeitura, que subsidia tarifa para os estudantes carentes. Tá certo? Então, eu gostaria só de deixar isso bem claro, porque a empresa de transporte coletivo não é só lucro. Ela também gera um monte de benefícios no município. É só isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Obrigado. Bora, presidente! Obrigado. Nós vamos chamar agora o nosso representante da Assembleia Popular, o senhor Rafael. Bora, trabalhador! Boa noite. Cumprimentar os colegas da mesa aqui, especialmente os dois camaradas que se dispuseram a vir do Distrito Federal e de Goiás, a convite da Assembleia Popular para enriquecer esse debate aqui. Mais uma vez, obrigado à disposição. Bom, difícil falar depois da sua fala da diretoria da presidente, que pouco, infelizmente, disse para nós. A situação aqui no município é muito crítica, com referência à empresa que você está representando aqui hoje. Bom, gente, nós chegamos nessa audiência pública aqui, não foi à toa. Foi com muita luta popular, e essa luta popular, pelo visto, vai ter que continuar por muito tempo, porque a situação no transporte do município é grave. Eu digo isso porque o senhor gerente afastado pelo Conselho Deliberativo, desde o ano de 2010, vem promovendo na Câmara de Vereadores desse município aqui uma série de alterações de leis. Ele revogou uma lei municipal de 1968, uma lei de 73, uma lei de 90, ou seja, ele descaracterizou toda a regulamentação de transporte desse município. Instaurou a nova lei municipal de transporte, a 4.488, que nós temos aqui hoje, o documento que vai ser protocolado, entregue ao presidente da mesa aqui, o Fusato, presidente da Câmara. E nada mais é essa alteração de leis que o seu ex-gerente promoveu do que um afrouxamento do poder municipal.
O Poder Municipal hoje tem pouco controle sobre o transporte público. Estamos reféns dos contratos. A cada vez que se renova um contrato de transporte coletivo aqui no município, as coisas podem ser alteradas, porque as leis revogadas não garantem mais os benefícios. Muito bem. Inclusive, é preciso destacar, o senhor Mauro da Presidente revogou a Lei 2646, que estabelecia nesse município aqui a quantidade mínima de 2 empresas de transporte, instaurando um monopólio. Isso é um absurdo. Essa lei tem que cair. Quero colocar outra coisa grave, estou só começando. Nós reunimos por diversas vezes com o Poder Público Municipal esse ano. Estabelecemos canais de diálogo. Desde as manifestações de janeiro contra o aumento da passagem, a passagem, por sinal, subiu o dobro da inflação, é preciso discutir isso. A passagem subiu o dobro da inflação. Nós iniciamos uma discussão com a Prefeitura Municipal. E espantem, a Prefeitura Municipal declarou que não tem corpo técnico para analisar as planilhas de aumento. Ou seja, os aumentos da passagem estão sendo dados sem saber de fato como estão essas planilhas. É um absurdo. Como que se coloca, se aplica um aumento de passagem no bolso do trabalhador e do estudante dessa cidade, se nem o Poder Público Municipal sabe dizer se essas planilhas são coerentes? Aonde está o bom senso do Poder Público Municipal? São questões que nós trazemos para cá. Outra, estabelecemos diálogo com a Prefeitura e colocamos desde o princípio: não há possibilidade de debater o transporte aqui sem acesso às planilhas. Nós queremos as planilhas de custo da Presidente, nós queremos acesso ao orçamento municipal de transporte. Não é possível abrir um debate franco sobre mobilidade urbana, sobre transporte público de fato, sem acesso à informação, sem corpo técnico, sem Conselho Municipal de Transporte popular e deliberativo instaurado. Esse município está muito atrás no que se refere à participação e transparência no transporte coletivo aqui na cidade. Aos senhores vereadores, estamos iniciando aqui hoje uma campanha que não vai cessar, que é a campanha pela CPI do transporte público. E aí, por ela, eu vou dizer aqui agora: as leis que eu me referi aqui foram alteradas na última gestão. Isso é um caso grave. Não foi só a renovação do contrato da Presidente. Uma série de leis foram alteradas e causaram no nosso poder público um afrouxamento. Ele perdeu força. Perdeu força porque não tem garantias legislativas mais. A cada contrato que se refizer aqui, o contrato pode ser alterado e as conquistas podem cair por terra. Então, estamos iniciando aqui. Queremos, senhores vereadores, que caiam todas as leis que estão incluídas nesse processo considerado fraudulento pela Justiça. Queremos também, senhores vereadores, que sejam investigadas a redução de imposto que a Prefeitura concedeu à Aviação Presidente 5. Nós temos documentos aqui que vão ser entregues, protocolados com a Câmara de Vereadores, dizendo que essa empresa recebeu uma redução de imposto desde 2009 para conceder benefício social. Eu quero perguntar para a população aqui: aonde está o benefício social? Aonde estão os pontos de ônibus? Aonde está a redução no preço da tarifa? Aonde está a melhoria na qualidade do serviço prestado? Aonde está o aumento de linhas? Que é inclusive colocado lá nas planilhas para justificar o aumento. Diz que aumentou a linha no período da noite. Diz que aumentou a linha na cidade. Eu quero saber se alguém que está aqui presente viu essas melhorias. E quero, senhores vereadores, a investigação e a punição. Se o senhor Mauro da Presidente, ex-gerente da empresa, cometeu ilegalidades, a Câmara tem que ser dura, tem que investigar e tem que punir. Para finalizar, a Assembleia Popular está aqui hoje, finalizando um processo que vou repetir, vai ser entregue, vai ser protocolado, um relato do que foi a luta popular pelo transporte público em São João da Rei desde 2011. Uma luta que se iniciou quando o DCE dessa Universidade Federal denunciou a participação promíscua do ex-gerente da empresa Presidente enquanto presidente da Câmara de Vereadores. As alterações de lei, a renovação do contrato, antes a concessão do transporte público que era de 5 anos, foi passado para 15, prorrogado isso por mais 15, ou
ou seja, essa empresa pretendia ficar 30 anos aqui na cidade, né? Mas a resposta popular foi muito forte com relação a isso. Mas nós queremos, Fusar, senhores vereadores que não estão aqui na mesa, o entendimento da Assembleia Popular é de que nós temos que sair daqui com um encaminhamento muito claro. Nós queremos uma comissão de trabalho com representantes da população, do poder público, do Ministério Público, capaz de analisar todos os dados que nós não tivemos acesso até hoje, com um corpo técnico competente. Porque nós queremos discutir, sim, e por isso os camaradas do MPL estão aqui, queremos discutir tarifa zero. Ah, a tarifa zero é impossível, a tarifa zero é muito cara. Tudo bem, então que se abra na mesa, com clareza, com transparência, o orçamento público do município, as planilhas de custo. Vamos provar primeiro que a tarifa zero não é possível, para a gente chegar então a uma tarifa social, a uma tarifa justa. O que nós não podemos é encarar esse momento aqui como uma simples discussão de mobilidade urbana, porque não é, é um caso de corrupção. Nós temos um grande caso de corrupção nesse município, o uso de serviço público para benefício privado. É isso que aconteceu. Não há possibilidade de iniciar nenhum debate que não passe, primeiro, pela investigação do que aconteceu no período 2010-2013, que não passe, primeiro, pela punição dos responsáveis, que não passe, primeiro, pela derrubada de todas as leis que foram alteradas, para aí sim a gente dar o pontapé inicial e começar a discutir o transporte de São João del Rei. Porque, do contrário, nós vamos trocar o nome da empresa. É só isso. Trocar o nome que está estampado no ônibus não vai adiantar nada. Nós queremos participação popular, nós queremos transparência nesse processo do transporte de São João del Rei. Nós queremos discutir tarifa zero? Sim. Queremos discutir a tarifa social? Sim. Queremos discutir ciclovias na cidade? Sim. Mas não é possível sem acesso à informação. Quando nós tivemos contato com o prefeito Elvésio e apresentamos para ele a decisão da Justiça, que acabou por anular o contrato da presidente, infelizmente o que aconteceu? Se encerraram as negociações. Nós não queremos mais isso. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo. Não abrimos mão do nosso direito de manifestação, mas sempre nos colocamos muito abertos. Colocando em documento, apresentando todas as propostas, os nossos estudos. Nós não temos um corpo técnico responsável, mas temos muita disposição. E a nossa disposição vai ser entregue aqui hoje. Esperando que ela seja lida, que ela seja contemplada, que o poder público passe a agir diferente daqui para frente. Se o povo derrubou a aviação presidente, quem entra no lugar da presidente é o povo. Eu respondi uma vez que o deputado Sandói foi ex-prefeito de Alfenas. Boa noite a todos, os atos e aos vereadores aqui, a todos da mesa, agradecer pelo convite. Eu sou